Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Daniele Rocha e eu vou ser a professora de Química de vocês aqui no segundo ano do ensino médio. Neste bimestre nós vamos passar pelo conceito de cinética química e radioatividade. Nas primeiras duas aulas nós vamos falar do conceito de rapidez de uma reação química e os fatores que influenciam a velocidade da reação. Para depois, na nossa última aula, na aula 3, vermos um pouco sobre radioatividade e radiação. Com isso, a gente cobre todo o conteúdo do PET 3. Os objetivos desta aula incluem reconhecer a variação na velocidade das transformações químicas, reconhecer que as transformações químicas podem ocorrer em diferentes escalas e compreender a lei das velocidades das reações químicas. As reações, elas podem ser classificadas ou categorizadas entre reações que acontecem rapidamente, reações moderadas ou reações lentas. As reações que são rápidas, elas acontecem na ordem de microsegundos. Elas são reações praticamente instantâneas, como, por exemplo, a queima de fogos de artifício ou o acionamento do airbag para salvar a sua vida num acidente. Bom, reações que são moderadas, elas vão acontecer aí na ordem de segundos ou minutos ou algumas poucas horas, como por exemplo a queima de uma vela ou a queima de um papel. As reações que são lentas, elas demandam horas, muitas horas ou dias ou anos, séculos para acontecer, como por exemplo a formação do petróleo ou a oxidação do ferro. O que seria a oxidação do ferro, por exemplo? É a formação da ferrugem. Por exemplo, se eu tenho um prego que está aqui na minha mão e eu coloco ele na mesa e hoje é um dia que está com umidade relativa alta. Eu tenho o ferro, eu tenho o oxigênio e eu tenho a água no ar. Então, eu tenho tudo o que precisa para a reação química acontecer. Mas eu não vejo a formação da ferrugem de imediato. Ela é uma reação que é lenta, que demora para acontecer e com os dias passando nós vamos começar a ver as evidências de que aquela reação química está acontecendo. Então, a cinética química é essa parte da ciência que estuda as velocidades envolvidas numa reação química. Vamos tomar como exemplo aqui uma reação hipotética de um reagente A se transformando em um produto B. Vamos considerar que esse reagente A eu posso representar ele com bolinhas vermelhas e que o produto B seriam as bolinhas azuis. Nessa reação hipotética, eu estou considerando que as vermelhas vão se transformar nas azuis. Mas vamos lembrar que numa reação química o que eu tenho, na verdade, é o rearranjo de elementos que já existem. Mas, para fins aqui do nosso estudo, da nossa analogia que nós estamos fazendo, vamos pensar em bolinhas vermelhas se transformando nas azuis. Então aqui, com o passar do tempo, o tempo vai passando e eu começo a ter a formação ali do produto B, as bolinhas azuis. Nessa situação, veja que na situação inicial eu tenho uma alta concentração do reagente A. E aí, com o passar do tempo, a concentração do reagente ela vai diminuindo aos poucos. E o que acontece com a concentração do produto B? O produto ele começa lá embaixo, tinha nada, começou no zero. E aí, com o passar do tempo, a quantidade do produto vai aumentando. Se eu for registrar e esperar mais tempo passar, vai aumentar ainda mais a concentração do produto e a concentração do reagente vai diminuindo cada vez mais. Toda reação química, então, vai acontecer isso. A concentração dos reagentes vão diminuindo, enquanto que a concentração do produto vai aumentando. Então, eu consigo calcular, determinar a velocidade média de uma reação se eu estiver monitorando o quê? Se eu estiver monitorando essa quantidade de produto ou de reagente e o tempo. Eu vou anotando qual o tempo, quanto de reagente eu tenho, qual o tempo, ou então o produto. E aí eu tenho dois parâmetros aqui. A velocidade média de consumo, que aí é quando eu estou monitorando o tanto de reagente que tem. E eu tenho a velocidade média de produção, que é quando eu estou monitorando o produto que está sendo formado. Veja que eu tenho ali que nos reagentes a velocidade média de consumo ela tem um negativo. É porque como o reagente está sempre diminuindo a sua quantidade, a variação
ela vai ser sempre negativa. Porque o que é variação? O que é esse delta na matemática? É o final menos o inicial. Então, para eu calcular a velocidade média, seja de consumo, seja de produção de um reagente ou de um produto, eu tenho que pegar a concentração final menos a concentração inicial e dividir isso pelo tempo final menos o tempo inicial. Vamos tomar como exemplo essa reação aqui, que é a reação do cloreto de butila com a água se transformando num álcool mais o ácido clorídrico. Então, eu peguei e registrei o tempo e a concentração do cloreto de butila com o passar do tempo. Veja aqui que com o tempo ele vai aumentando, chega em 10.000 segundos, e a concentração que começa em 0,100 termina em 0. Aquilo, o reagente, ele vai diminuindo, chega lá chegou nesse caso em 0 a concentração do reagente. Então, eu tenho sempre a concentração do reagente, vai diminuindo ali. Se eu posso colocar isso aqui num gráfico, veja só que nesse gráfico aqui, como que é o comportamento da variação dessa concentração. Olha, aqui eu posso traçar essa linha. A concentração, ela começou diminuindo bem rápido, mas com o passar do tempo, forma-se essa curva. Então, não é uma taxa constante que isso acontece. E aí, a partir disso eu consigo, então, calcular a velocidade da reação. A velocidade aqui de consumo do cloreto de butila. Vamos ver como? Essa velocidade, como ela é uma velocidade média, eu posso pegar em qualquer intervalo de tempo. Eu poderia pegar aqui do 0 ao 100 ao 10.000 e ter toda a velocidade média de todo o processo, ou eu poderia pegar aqui por intervalos mais curtos, que é o que eu vou fazer aqui, ó. De 0 a 100, essa era a concentração inicial, essa aqui a concentração final. Então, colocando isso naquela formulazinha, eu ia obter este valor aqui, ó. Se eu fosse pegar aqui de 200 a 300, a velocidade média, então, ela seria concentração final seria esse 0,549 menos o 0,671 dividido pelo final menos inicial, 300 menos 200. Aqui os meus desenhos ficaram um pouco embolados, mas é isso. Final menos o inicial, final dividido pelo final menos o inicial. E aí eu tenho esse valor. Se eu for fazer isso para todos esses intervalos que eu selecionei ali, veja o que está acontecendo com essa velocidade no decorrer do tempo. É possível observar que com o passar do tempo, a velocidade média da reação ela vai diminuindo. Isso acontece por quê? Isso ocorre porque com o passar do tempo eu vou tendo menos reagente. E aí, com menos reagente, a velocidade da reação também vai caindo. E aí, vamos praticar então? Vamos dar uma olhada em uma atividade que está lá no PET 3, semana 1, atividade 1. Veja esse gráfico. Esse gráfico ele está mostrando a concentração de um reagente e de um produto durante uma reação química. Então, aqui eu tenho a concentração, veja, esse que está subindo seria a concentração do produto, vai aumentando. A concentração do reagente, ele vem sempre diminuindo com o decorrer do tempo. E o exercício pediu, em uma das alternativas, para que vocês calculem a velocidade média do intervalo T0, que está aqui, até o intervalo T6. Levando em consideração que esse intervalo é de 1 em 1 hora. Então, do T0 ao T6, passaram-se 6 horas. Como que eu consigo, então, calcular essa velocidade média? Só colocando lá na nossa fórmula que a velocidade média ela vai ser igual a concentração final menos concentração inicial. Então, a concentração final do reagente, veja, ó, ele vai diminuindo e o final dele é 0. Então, seria 0 menos a concentração inicial, tá aqui, ó, 1,0. Isso dividido pelo tempo que se passou.
6 é o tempo final, 1 é o tempo inicial, então, 0 é o tempo inicial, então 6 menos 0. Então, a velocidade média aqui seria menos 1 dividido por 6, que dá aproximadamente 0,17, menos 0,17. Por que, então, que tem esse valor negativo? Porque nós estamos calculando a velocidade de consumo. Vai diminuindo, então, é negativo. Se eu quisesse saber a velocidade de uma reação química em qualquer instante, a velocidade instantânea de uma reação, aí eu teria que recorrer à lei cinética. Quanto que a velocidade média, eu só tenho a média de um período e o outro, a lei cinética me permite calcular essa velocidade em qualquer instante. E aí, vamos levar em consideração essa reação hipotética em que eu tenho A mais B se transformando em C mais D. Esses numerozinhos que estão de vermelho, eles são os coeficientes estequiométricos. O que é um coeficiente? Aquele númerozinho que vem na frente numa reação que determina as quantidades, a proporção daquela reação. A lei cinética ela pode ser generalizada para uma constante K, é uma constante de proporcionalidade, porque a velocidade ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Então, nessa expressão, entrou a concentração dos reagentes, concentração de A vezes a concentração de B. E isso elevado ao coeficiente estequiométrico. Só que essa lei ela só pode ser generalizada quando eu estou levando em consideração uma reação que é elementar. O que é uma reação elementar? Ela é uma reação que acontece em uma única etapa. Eu tenho ali um A2 mais 2 moléculas de B2 se transformando em 2 moléculas de AB2. Uma reação que aconteceu em uma única etapa. Para esta reação, eu posso calcular, escrever a lei cinética daquela forma generalizada, em que eu tenho uma constante vezes a concentração de A2 vezes a concentração de B2. Como a concentração de B2, a quantidade de B2 é 2B2, o B2 ele ficou elevado ao quadrado. Isso porque essa é uma reação elementar. Essas reações elementares, elas podem ser representadas em um gráfico termocinético como este aqui. Esse gráfico termocinético, ele possui informações térmicas do ΔH, ou seja, a variação de entalpia daquela reação, e da cinética química, a velocidade dessa reação. Veja que nesse gráfico eu tenho aqui os reagentes no início aqui e os produtos aqui no final. E aí eu tenho que essa diferença de energia entre os reagentes e os produtos é aquilo que nós chamamos de variação de entalpia, a variação da energia, o ΔH, do início ao fim da reação. Neste caso em que o ΔH está diminuindo, veja que a seta ali está para baixo, isso significa que essa reação está liberando energia. Essa é uma reação exotérmica. Além disso, eu consigo saber se essa reação ela vai ser uma reação rápida ou se vai ser uma reação lenta, analisando também essa coluna do gráfico. O que é esta coluna? Essa coluna é chamada de energia de ativação. Energia de ativação é como se fosse um obstáculo, é a energia mínima que eu preciso para a reação química acontecer. Nós podemos pensar nela como se fosse um obstáculo para que os reagentes consigam chegar ali nos produtos. Então, quanto é de se esperar que quanto maior esse obstáculo, quanto maior a energia de ativação, mais lenta vai ser essa reação. Então, uma reação que tem uma energia de ativação muito grande, vai ser uma reação muito lenta, ou às vezes até impossível de se acontecer. Algumas reações, elas não são como essa, que é uma etapa só. São reações conhecidas como reações não elementares. Elas acontecem em mais de uma etapa. Veja esse exemplo hipotético também, em que eu tenho uma molécula que eu chamei de molécula A mais a B, se transformando em C mais D. Só que depois, essa C, ele reage com o restante de A para formar um produto final. Veja que a molécula de C, ela é produzida num lado, numa etapa, e consumida na outra etapa. Então, quando eu estivesse analisando a reação global, o que eu ia ter? 2 moléculas de A mais B, formando o produto, mais aquele D ali. Então, eu tenho que esse C aqui, ele é o quê? O C, ele é um intermediário.
um intermediário dessa reação. Eu tenho então duas etapas, a etapa 1 e a etapa 2. E eu sei que uma dessas etapas vai ser uma etapa mais lenta que a outra. A velocidade delas não vai ser igual, elas não vão acontecer com a mesma taxa. E eu consigo representar isso eu vou representar isso aqui nesse fluxo, para ver se vocês conseguem entender um pouco melhor. Pense que o lado de cá eu tenho os reagentes. No verde eu tenho o quê? No verde eu tenho os intermediários. Esses intermediários se transformam no produto. Olha como que eu desenhei esse gargalo entre os reagentes e os intermediários, ele está mais largo, mostrando que está mais fácil chegar ali naquele reagente, naquele intermediário. Então essa é uma etapa rápida. A outra etapa, veja que eu desenhei um gargalo um pouco menor, indicando que é difícil passar ali do intermediário para o produto. Então, uma energia de ativação maior. Com essa energia de ativação maior, mais difícil de passar, eu tenho que essa etapa é uma etapa lenta. A etapa lenta é sempre a etapa determinante para a velocidade de uma reação. Se eu tivesse levando, se eu fosse representar a lei cinética dessa reação, eu ia ter que analisar através da reação da etapa lenta. E é por isso que, para saber qual que é a lei cinética de uma reação não elementar, ela não pode ser generalizada daquela forma que nós mostramos para as reações elementares, fazendo o produto da concentração dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico. Porque nós temos que saber qual é a etapa lenta para fazer a lei cinética dessa reação global baseada na etapa lenta. Em um gráfico termocinético, eu consigo, essas reações não elementares têm esse formato, com mais de uma etapa. Veja que aqui eu tenho a etapa 1 e a etapa 2. Aqui eu tenho reagentes. Neste meio aqui, eu vou ter os intermediários e só lá no final é que eu tenho o produto. Na etapa aqui dos reagentes até o topo, eu tenho a primeira energia de ativação. Veja que é uma energia de ativação grande. Do intermediário até o topo aqui, eu tenho a segunda energia de ativação, uma energia de ativação menor. Então, eu consigo determinar com essa análise qual das duas é a etapa mais lenta. Então, quando eu pergunto qual é a etapa determinante da velocidade dessa reação, eu tenho que levar em consideração que a etapa lenta é que determina essa velocidade. Então, nessa situação, neste exemplo, a etapa 1 ela é mais lenta que a etapa 2 e é ela que vai determinar a velocidade dessa reação não elementar. Bom, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje, então? O que pode ficar, o que nós vamos lembrar para esta aula? Primeiro, nós reconhecemos a variação na velocidade das transformações químicas. Umas reações elas são mais rápidas que as outras, algumas reações são rápidas, outras lentas, outras moderadas. E compreendemos o cálculo da velocidade média, que é o quê? A variação da concentração, seja do produto, seja do reagente, dividido pela variação do tempo. Além disso, nós compreendemos também a lei cinética, que é isso que nós acabamos de ver, que permite que nós possamos determinar a velocidade de uma reação em qualquer instante, através da lei daquela reação. Identificamos também informações importantes nos gráficos termocinéticos. Nós vamos, na próxima aula, nós vamos ver com mais detalhes esses gráficos termocinéticos e entender um pouco melhor como que a reação química funciona e os fatores que podem influenciar nessas velocidades. Até a nossa próxima aula, tenham bons estudos e nos vemos lá!